Então, how about the rains? e quanto às chuvas? Every time going to a country commanding Toda rain vez comes. indo a um país e comandando, e a chuva vem Kakamega, o Canopy, a Tenda Imerica, Eldamaravim, todas as chuvas, Lima, Peru, Puerto Ordaz, todos os lugares, Paris. Abidjan, of course, I don't want to forget. Abidjan também, não quero esquecer. The cripples too. Então, os aleijados também. Could this be the hour of your visitation? Acaso esta poderia ser a hora da tua visitação? And if this be the hour of your E se visitation, esta é a hora da tua be visitação, careful with what the Lord is saying. cuidado com o que o Senhor Say, está why dizendo aqui. haven't they Ele realized está dizendo, that por que ele não realizou right? esta promessa? Esta And I promessa said, era yes, maravilhosa, points at that certo? Why? Sim, Because isso of the book aponta of para Matthew aquela on your chuva. screen. Por quê? Matthew No livro de 21, Mateus, verses na sua 41, tela, I think Mateus 42 suffice to 21, 43. 41, Begin 41, eu it acho que says, 42. Vamos começar no 41, ele diz, ele trará todos, então ele dará a terra para outros e ele dará a sua porção da colheita. Ele transferiu essa promessa para outro povo que dará o que é um povo que vai produzir, um povo produtivo. Então, no 42, ele diz, então Jesus lhes disse, vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isto vem do Senhor, e é algo maravilhoso aos nossos olhos. 43, portanto eu lhes digo, que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê o seu fruto. Vocês entendem? Os frutos do reino, diz a minha versão. Ele está falando do Messias. Quem está falando isso é o Messias. Então, antes de lidar com a tribulação, eu quero lidar com as consequências de rejeitar o eterno sangue de Jesus. As mortais consequências de rejeitar o eterno sangue de Jesus. Estamos juntos? Michael, you are sleeping too much. And we are live, I'm announcing it on TV and globally. To Germany and everybody. So, então, Why? Because they Por quê? rejected the Messiah. Porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram o eterno sangue de Jesus. As consequências mortais de rejeitar o eterno sangue de Jesus. Depois disso, se você entender isso corretamente, então eu vou diretamente com vocês para a tribulação. Aleluia. Por que Israel tem que entrar na tribulação? Primeiro de tudo, antes de chegarmos neste ponto, mais tarde, eu sei que eu vou lidar com Apocalipse 19, eu vou lidar do versículo 1 até o fim, porque eu vou lidar com a noiva, então eu vou lidar com a esposa de Jeová. Então, eu vou lidar com João capítulo 3, 29. Vamos abrir lá. Enquanto nos preparamos para entrar nas consequências eternas, nas consequências mortais de rejeitar o eterno sangue de Jesus. Está bem aqui? Olha isto agora. A noiva pertence ao noivo. O amigo waits and listens for him. And is full of joy when he o amigo do noivo está cheio de alegria quando ouve a noiva, ouve a voz do noivo. Esta alegria é minha, e agora está falando, a noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que atende ao noivo e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora se completa. Mais tarde, você já pensou naquela visão de abril? Os servos do Senhor agora estão preparando o caminho para a gloriosa vinda do Messias neste tempo.
And then the Messiah will come Então, and take o the Messias vem e leva and a lead noiva. E então, os deixa para trás. Você já pensou? Você está pensando na sua vida. Então você não está pensando de outro ser humano que também está indo para encontrar o Senhor. Aleluia. Mas eles são os amigos do noivo. Nós temos os amigos do noivo que estão preparando o caminho para o noivo. Eles não são a noiva. Eles são os amigos do noivo. É por isso que quando ele leva a noiva, primeiro ele vem para prepará-la para ele. Então, eu já compartilhei com vocês, mas eu achei que vocês devem meditar nisso. Por que eles partiram quando ele está levando a noiva? Os amigos do noivo. Eles vêm. É por isso que você vê, João vem do trono, os profetas do Senhor vão ao trono e interagem com a terra e com o Pai. A noiva ainda não entrou. Isso é agora para finalmente amadurecer a igreja, aleluia, para que vocês possam saber. Kabisa. Hawa sio kabila zenu. You'd make a fatal error. Você cometeria um erro fatal, um erro eterno. In that scripture, nesta escritura, ainda lá, the friends of the bridegroom, os amigos do noivo, preparando e esperando. É por isso que o Pai está dizendo para eles que ele está prestes a vir. Ele está dizendo para eles se prepararem, preparando. Então ele agora vem e leva a noiva. E eles permanecem aqui preparando para ele novamente. E quando ele volta com a noiva, eles voltam para o Pai. Eu achei que agora, por si mesmo, pelo seu próprio cálculo espiritual, vocês já calcularam isso, eu pensei, mas eu achei que eu deveria mencionar isso para vocês, certo? Aleluia! Os amigos do noivo, eles esperam por ele, eles estão preparando. Então, quando eles ouvem que ele está vindo, a alegria deles é completa. Eu sempre disse isso, naquele dia eu vou dançar, eu disse, eu disse para vocês, finalmente ele veio e levou a igreja. Aleluia! Então, mais tarde, se você lidar com a segunda vinda, eu vou vir muito grande com muitas coisas novas que o Senhor me revelou e eu vou compartilhar com vocês. Mas eu disse, eu vou lidar com a segunda vinda, depois eu vou lidar a tribulação, a partir do Apocalipse, eu vou lidar com o Apocalipse para que eu possa falar algumas coisas naquela escritura. Aleluia! Então, isto é uma missão séria do Senhor na terra. Aleluia. Aleluia. Uma séria missão do Senhor na terra. Agora vocês corrigiram a luz, certo? Randy e o seu time. Mas vamos para frente. Então, agora, novamente focando em mim, porque há muito para escrever, vocês imaginam. Todas as visões do Senhor estão cheias aqui, as conversas ao vivo do céu, para as nações, para a igreja. Novamente eu pergunto. Por quê? Por que é que Israel não cumpriu estas promessas? Está fluindo com leite e mel, mas agora está seco lá. É um deserto. Eles têm que cavar e pegar água, porque agora a água é salgada e eles têm que tirar os metais da água e agora se chama a doçura do deserto. Então é isso que nós vimos. Até mesmo a terra. Pode colocar aqui a terra original que o Senhor deu? A terra original. Então, olha essa terra.
Essa é a terra If you look at original. this land, Se você olhar essa terra, it eats into Jordan. ela vai do Jordão, It might go and touch ela part vai of, e it's going toca, down and touching, ela desce Lebanon, e and goes toca down. o Líbano, It up e rather, touch desce, Lebanon, goes toca down, o touch Líbano, Egypt. desce e toca no Egito. Is it the small strip you are seeing Acaso today? essa pequena faixa que você vê brigando por Gaza, alguém tomou, você vive numa terrinha, numa linha estreitinha assim? Por quê? Que é que o Hamas está atacando e sequestrando? Quando ele disse que ninguém vai te tocar, porque eles rejeitaram a sua hora da visitação. Estas coisas que as outras igrejas estão fazendo, tentando ignorar os profetas de Deus, onde a nuvem de Deus, Yahweh, que eles adoram, veio, e você está tentando ignorar, isso é mortal. Até mesmo uma criança pode te dizer para você tomar cuidado. É mortal, você ficará surpreso naquele dia. Você não pode ignorar Yahweh, você não pode viver como alguém que ignora Yahweh, esperar entrar no reino de Yahweh. Você não pode viver como alguém que odeia Yahweh, esperar bater na porta e entrar. Todos podem ver que a nuvem é Yahweh. Aleluia. Então isso é sério. O Senhor disse, alafu mtarajia kwamba hilo siku likifika mtabisha mlango pale mbinguni mtafunguliwa. Hapana na hapana kabisa. Não mesmo, não vai entrar. Você não pode viver como um ateu, como um mundano, e achar que vai entrar, como a igreja está fazendo. Alafu mtarajia kwamba hiyo siku mtaingia mbinguni. Asema hapana, katu kamwe. Ele está dizendo não mesmo. Hallelujah. Aleluia. And that's why E é por isso que eu quero olhar por que é que agora a tribulação tem que vir e a grande tribulação. Por que é que Israel tem que entrar na tribulação e na grande tribulação? So turn with me. No, that camera Então, is wrong. Just close it. Find another camera for that place. So, então, if you cannot adjust it. So now, então agora, right away, imediatamente, so you can even be using another camera. Okay. I just get. I don't. há problema com a câmera. O profeta do Senhor está tentando corrigir a câmera. Ai.
point calling two fires, walking into places, buildings are tumbling. I can see that he's almost starting that in the way he's talking about this year. But it's heightened there. Walking into cities and buildings are tumbling, people are running away. Why is it that Israel has to enter the tribulation and the great tribulation? We start from there and then we'll handle the tribulation. Turn with me right there on your screen, the book of Zechariah chapter 11. It's complex, but don't worry, I'll break it down for you and make it easier for you. Zechariah chapter 11 from verse 1. It says the following. Eles chamam dois fogos, eles vão andando e da forma como ele falou neste ano. As duas testemunhas vão andar na terra, eles estão andando nas cidades e os edifícios estão desmoronando. Por quê? Por que é que Israel teve que entrar na tribulação e na grande tribulação? Começamos lá, então vamos lidar com a tribulação. Abram comigo no livro de Zacarias 11. É complexo, mas eu vou quebrar e tornar fácil para vocês. Zacarias 11, a partir do versículo 1. Ele diz o seguinte: abri as vossas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Versículo 2, ele diz: agora, porque eu estava lendo da NVI, a minha versão aqui, e ele está dizendo, vejam, ok, vamos começar do início agora. Ele diz, abre as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Vocês se lembram de Davi dizendo, como eu posso habitar em uma casa de cedro? Quando ele olhou lá embaixo, ele viu a arca de Deus em uma tenda. E ele disse, não, isso não está certo. A madeira de cedro é um sinal de afluência. Deixe-me dizer por quê. Porque é uma madeira mais forte, e a maior parte dela cresce no Líbano. Vocês se lembram quando os preparativos do templo do Senhor estavam sendo feitos, onde Salomão estava construindo, quando ele trouxe as madeiras do cedro mais caras, eles trouxeram do Líbano. Então, eles estavam reunindo e o rei do Líbano disse, não, se você estava indo construir a casa do Senhor, eu também vou enviar os trabalhadores para trabalhar na casa do Senhor. Até mesmo quando o templo estava sendo feito, o palácio. Então, a madeira de cedro, por exemplo, você é número 1. É a sua madeira, que é o tesouro da terra. Se você tem um país como a Coreia do Sul, que agora tem uma universidade como o Japão, há uma competição entre eles, e eles estão exportando chips de inteligência artificial. A inteligência artificial de cirurgias, então tudo com inteligência artificial e eles estão exportando. Então você pode dizer que a indústria da inteligência artificial vai ser o tesouro daquela terra. Então você entende do que é que ele está falando agora? O cedro, que abre as suas portas. Que abrir as suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore os seus cedros, significando que fogo está vindo. Ele está dizendo, nem mesmo de competir ou resistir a isso, você agora pode simplesmente abrir a porta. Nem tente lutar contra isso ou resistir. Simplesmente abra a porta, porque o fogo está vindo. É fogo imparável. E nós sabemos que o fogo é o juízo de Deus. Aleluia! Ele diz, abre as vossas portas, ó Líbano. Se você olhar a arquitetura das colinas ao redor de Israel,
provavelmente você vai poder ver que, uau, será que eles estão formando um tipo de círculo ao redor de Israel? Quando ele diz, abre a porta porque o fogo está vindo, você vai ver que fogo é este. Zacarias 11, é um pouco complicado, mas eu vou quebrar tudo para vocês. Eu ouvi isso há 2 dias atrás. Então, abri as vossas portas, ó Líbano, para que o cedro devore os seus cedros. Então você vê que alguém apareceu como um Golias e agora começou a raspar a sua cabeça. E ele tem tatuagens de répteis e ele raspou a sua cabeça. Somente o tolo pode esperar. Eles vão dizer, hey, vamos começar a chorar. Juniper, vamos começar a chorar porque o cedro caiu. Você está vendo? Agora alguém aparece muito forte, lançando fogo. Ele vai dizer, pinheiro, pode começar a chorar porque o cedro caiu. Somente um tolo ficaria esperando. Ele diz, o cedro, olha isso, é o versículo 2. Houve um problema, amados. Agora, o cedro é o mais alto, mais forte. Ele é o ícone, ele é o tesouro mais poderoso, é o cedro. Se o cedro caiu, o próximo é o pinheiro. Ele diz, pinheiro, você comece a chorar, porque o cedro já caiu. Aleluia. Isso é sério. Eu estou perguntando por que Israel tem que passar pela grande tribulação. Esta é a pergunta. Aleluia. Oh, sim. Então ele diz, agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu, e as majestosas árvores, significando o tesouro da terra, os ícones da terra, as árvores majestosas estão arruinadas, devastadas, destruídas. E ele diz, agonizem carvalhos de Bazã. Ele também é grande, mas veja a ordem. O cedro, o pinheiro e agora o carvalho. Carvalho, o que você está esperando? Comece a chorar, porque a floresta densa está sendo derrubada. Aleluia! Se a floresta forte está derrubada. É por isso que Israel tem que entrar na grande tribulação. E ele diz no versículo 3, ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados, destruídos. Ouçam cuidadosamente, eu vou abrir coisas para vocês aqui. Então, quando você ouve pastores, dentro deste contexto, ele está falando dos pastores da terra que pastoreiam ovelhas. E você ouve outra menção de pastores, que é outra hierarquia. Então ele diz, ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Posso explicar isto? São 2 níveis. Este não é tempo para dormir agora, mas sigam-me nisto, porque eu não vou voltar. Se eu perder vocês, eu vou te perder. Então, prestem atenção aqui. Ele está dizendo aqui, os leões. Por que os leões? Lembre-se, Zacarias aqui é um profeta profetizando depois do exílio. Estamos juntos? Depois de Babilônia. Então, ele trouxe uma mensagem de boas novas. Se você ler o capítulo 10 ou 12, até o 14, você vê que ele está trazendo boas novas. Ele fala do avivamento de Israel, quando eles verão aqueles que eles crucificaram. Então, ele fala a respeito de restauração. Eles chorarão como pelo primogênito. Mas por que ele está falando disso? Por que todos eles agora estão falando disso? E ele diz, ouçam o rugido dos leões, porque a rica floresta do Jordão foi destruída. Ouça-me, isso aqui é dupla, é uma profecia dupla, porque ele está dizendo que quando eles não ouviram as profetas de Yahweh, como pode o próprio Yahweh falando e eles não ouviram? E foi
imperdoável. Até mesmo a Bíblia diz, e o Senhor fez isso acontecer para poder cumprir as palavras dos seus servos, os profetas. Foque no profeta agora. Ele está dizendo que eles foram empurrados para fora da terra. Acaso isto soa como a terra da promessa que nós acabamos de ler? Não, de forma nenhuma. Não, é totalmente diferente. Esta não é a promessa, mas ouça isso agora. Quando eles foram expulsos da terra, como a profecia diz, a terra tornou-se desolada. E quando a terra tornou-se desolada, os profetas de Deus disseram, todas as coisas acima serão achados lá. Leões, raposas, cães selvagens, leopardos, tudo vai ser achado. Os animais ferozes se acharam na terra. O juízo de Deus é ruim. É horrível. Rejeitar os profetas de Yahweh é uma coisa terrível e mortal que qualquer pessoa pode fazer. Deus é justo. Deus, o Senhor, é justo. Então ele está dizendo que a terra agora foi habitada por leões. Esta é o Vale do Jordão, agora estava cheio de leões e leopardos. Todos os animais ferozes estavam lá. Quando finalmente ele diz, abra suas portas, cedros do Líbano, abra suas portas, eu quero destruir os cedros, eu quero destruir o seu orgulho, a sua prosperidade, o status de quão avançados e desenvolvidos vocês são, o avanço do homem, olha onde nós chegamos, agora estamos usando inteligência artificial para cirurgias laser. Nós podemos ver as células cancerígenas até mesmo antes de ser formados. Isso vocês veem muito antes. Tudo com inteligência artificial. As drogas de câncer, em 2 semanas, eles podem fazer o que demorou 5 anos para os PhDs fazer. Em 2 minutos, eles podem trazer todos os componentes e achar o ingrediente ativo. Ele está dizendo que ele quer destruir a prosperidade e os avanços do homem. Começando com o cedro, que é o número 1. E ele está dizendo, você, Pinheiro, o que você está esperando? O cedro já caiu. Agora, Pinheiro, comece a chorar. Então agora, depois do versículo 3, vem o versículo 4. Ele diz, Zacarias 11, versículo 4. Assim diz o soberano Senhor, o Senhor vosso Deus. Ele diz, pastoreie o rebanho destinado à matança. Deixa eu explicar para não perder vocês. Quer dizer, eu nunca perdi vocês, certo? Então, a palavra poder perder não é muito bem colocada, certo? Aleluia. Então, agora, ele está dizendo que é isto o que o Senhor meu Deus diz. Pastorei o rebanho destinado à matança. Olha isto agora. Muitas vezes, vamos parar aqui, porque na tela já está tudo lá. Muitas vezes, eu estou feliz que vocês estão falando comigo. Professora Beatriz Ocati. Nós estamos felizes de ter isto face a face. É um modelo acadêmico. Você pode me ver, minhas reações e a gravidade e tudo. Não é esse tipo de coisa online, onde você não vê a reação do estudante que está ouvindo o mestre do outro lado. Você pode ouvindo e você vê, não, vocês estão sentindo. E ele está fumando e cuspindo, nem prestando atenção. Não, de forma nenhuma. É face a face. Você pode ver as minhas reações. Aleluia. Então, agora, isso é sério. O que está na tela, o versículo 4, é muito sério.
Ele diz, This is what é the isso sovereign que o Lord soberano my God Senhor meu says. Deus diz. Yahweh. Yahweh. He says, Ele diz, "Shepherd the pastoreie o flock of the rebanho Lord." destinado à matança. Posso From square one. falar isso a partir do ponto número 1. When the Lord Quando o Senhor sends his envia os seus profetas prophets para entregar a mensagem, I will take my example. eu vou tomar o meu exemplo. You hear me Você say, me ouve "He has dizendo, put me there ele me in the colocou lá earthquake. dentro I do have terremoto e run eu for my corri life." para salvar a minha vida. Sometimes Algumas vezes, he can send ele them pode to enviá-los para falar que assim diz o Senhor dos exércitos, eu vou trazer juízo a esta terra por causa do homossexualismo, o que quer que seja, certo? Sometimes Algumas vezes, the Lord o uses Senhor the prophets usa to os enact profetas para trazer à luz a profecia. what is O que happening está here. acontecendo aqui? O Senhor disse para Zacarias, que está profetizando depois do exílio, He ele told disse him para ele, to go para to the ir sheep para as market. ovelhas destinadas. Para ir aonde? Temos alguma ovelha Where would that aqui em be? Nairobi assim? Bama, Onde seria? Bama? Kakamega. Kakamega. Onde? Dagoretti. Dagoretti. So, Então, Dagoretti. Dagoretti. He said, Ele disse, go to the sheep vá market até as ovelhas, buy a ao group of grupo, sheep ao mercado de ovelhas e compre um Some grupo large de ovelhas, um número grande, and divide e them into the divida-as following nos seguintes grupos. groups. Take one Pega group. um grupo, They are the sheep marked elas for são slaughter, as and ovelhas shepherd them. marcadas para a My matança, Lord, this is e very pastoreie powerful. elas. Understand this? Meu Senhor, isso é Then muito you'll poderoso. understand Se você entender when we isso, você enter vai the entender tribulation, quando nós why entrarmos na tribulação, somebody has to por que alguém vai ter que passar por aquilo. Because Por quê? Zechariah Zacarias aqui is called by é the Lord chamado now pelo on this Senhor prophecy agora to nesta enact profecia the Messiah. para trazer à luz à tona o Messias, To enact para the Messiah. manifestar o Messias. And how the E Messiah, como the que o good Messias, o shepherd, bom wants pastor, to shepherd quer Israel. pastorear Israel. That's why he said, É por isso step que by ele step, we disse, are passo together. a passo We have a nós long night estamos today, right? juntos, nós temos uma We longa really have a noite. long Nós night. realmente temos uma longa noite hoje. This one is not spilling Isso into aqui Sunday. não vai entrar no domingo. Step by step. Passo a passo. Zechariah Zacarias, is told by é- the Lord, the prophet of the Lord o is told Senhor diz to para go ele enact para like he ir is the e Messiah now. agora And he agir wants to como se ele shepherd fosse Israel. o Messias And he e says para he pastorear wants to Israel. shepherd the E sheep ele diz marked que for ele slaughter. quer Let's que ele read verse pastoreie 5. as ovelhas destinadas à matança. Their Vamos ler o buyers 5. slaughter them Porque os seus compradores and go o matam unpunished. e ninguém os Those who castiga. sell them say, Aqueles que o vendem "Praise dizem, the Lord. I bendito am made seja o cash, I Senhor, am rich." fiquei rico, estou Their rico. own shepherds do Nem not os spare them. próprios pastores poupam o Look at that rebanho. condition of the Olha earth. essa You condição understand da this so we terra. can go Vocês to me tribulation. entendam para Understand this. entrarmos na This is tribulação. important. É importante Look você at that entender. condition of the Olha earth. essa condição da terra. Whereby Onde he said ele está dizendo that the que different groups os of diferentes people, grupos de pessoas, the Greeks os gregos, and jokers who os are going que to come fazem zombarias e and brincadeiras, abuse Israel que vêm e and go abusam de literally Israel unpunished. e ficam literalmente impunes. and put some of them to E the ele sword, coloca, alguns like deles fazem Antiochus Epiphanes passar did. a espada como Antíoco Epífanes fez. and put them to the sword, E eles passam like ele you assim see ao the fio, da Hamas espada, ao fio da espada, como vocês viram que o Hamas Lord, fez. it's Deus a permite terrible que esse thing povo to venha fail e to invada. recognize Então, uma the hour coisa of terrível, your visitation. falhar em reconhecer If a this hora is da your hour of visitação. visitation, Se esta é a because I sua have hora da called Yahweh to visitação, come, porque eu chamei and he has Yahweh come para and you have vir, seen with your ele naked veio, eyes, vocês and viram your com os good seus man olhos has told you nus, this is God, ele disse, and your isso é heart has Deus, perceived em it. o seu Please coração worship percebeu, the então, Lord. por favor, adore ao Please worship Senhor. the Lord. Por favor, adore o It is an Senhor. unbelievable É uma thing coisa to inacreditável reject rejeitar o Senhor. You just Você see the cloud of simplesmente God vê and a you say, nuvem de "No, Deus, I will eles not go dizem, there." não, eu não Sisi vou pia lá. kanisa yetu nangoja wakati yeye Não. pia atatutembelea yetu. Hai! Ai,
que a nossa igreja, nós também estamos esperando quando a nossa nuvem virá para nós. Ai, ai, ai. Tome muito cuidado com as ilusões e enganos deste mundo. Simplesmente considere a sua eternidade como um tesouro, e um tesouro é altíssimo. Aleluia. Então, mantenha os seus olhos no profeta. Eu vou fazer um intervalo mais tarde. Permitam-me trabalhar nisso. Passo a passo, não me percam. Então vocês estão vendo que ele está dizendo que Israel são como ovelhas destinadas ao matador. Todos os que atacam eles e roubam eles, fiquem impunes. O povo que promete, que Yahweh promete, ele vai proteger, vai defender. Se alguém tocar neles, ele vai matar. Ele realmente os ama e fará tudo por eles, meu Senhor. Ai, isso é realmente diferente da profecia que eu li. Ai, certo. Muito diferente. Então ele diz, comece a pastorear. Ele está pastoreando agora Israel, que está destinado à matança. As pessoas estão abusando deles, Hamas vindo e levando tudo. E você vê na sua tela até hoje. Então ele diz, versículo 6. Porque eu não mais terei misericórdia dos habitantes desta terra, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor, entregarei cada um ao seu próximo, nas mãos do seu próximo e do seu rei. E eles acabarão, devastarão a terra, e eu não vou livrar ninguém das suas mãos. Volta no versículo 5 e eu vou explicar. Aqui no versículo 5, vocês se lembram no tempo quando eu estava lendo para vocês Isaías 56, versículos de 9 a 12? Os pastores da terra. Eles se tornaram complacentes e corrompidos. Eles estavam comendo, devorando. Podemos passar por Isaías 56, versículos de 9 a 12. Então, depois nós voltamos ao profeta do Senhor. Isaías 56, 9, ele diz: venham bestas da fera e devorem, ó bestas da floresta. Os guardas de Israel são cegos, eles não têm conhecimento, eles são cães mudos, eles não podem latir, eles ficam sonhando como aqueles que amam dormir. Os seus cães têm muito apetite, nunca têm o suficiente. Os seus pastores não têm entendimento, todos buscam os seus próprios ganhos. Os seus cães. Ok. Ele diz: venha cada um de vocês, choramos, vamos tomar vinho e beber cerveja, porque amanhã será como hoje ou até melhor. Quando o pastor é negligente na terra. Ai. Então, de volta a Zacarias 5 e 6. Você pode ver do versículo 6, ele diz que eu não mais terei misericórdia do povo da terra, declara o Senhor. Eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e do seu rei. Eles destruirão a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Isso é sério. Ele está pastoreando as ovelhas marcadas para a matança. Para a matança, pense nisso. Então agora ele está desistindo. Por quê? Vamos ver. Isso soa como se ele estivesse desistindo. Vamos ver por quê. Versículo 7. Então, eu pastoreei o rebanho destinado à matança. E lembre-se que enquanto você ler isso, Zacarias comprou ovelhas reais, físicas, e ele está pastoreando elas aqui. Podemos parar aqui? Vocês se lembram quando Ezequiel foi dito para usar fezes humanas para cozinhar o seu pão? Vocês se lembram? É isso que está acontecendo aqui. O Senhor Todo-Poderoso, pode falar através dos seus profetas de formas diferentes. Algumas vezes ele pode imitar, ele pode agir na profecia. Então ele executa a profecia, ele comprou as ovelhas, ele separou algumas para a matança diante dos olhos de Israel, como se estas coisas vão acontecer com vocês.
Do you remember when he told Isaiah to walk Ele naked for fez 3 a years? profecia, ele viveu. Isaiah chapter Vocês 20, se lembram em Isaías 22, 2 e 3? Você pode imaginar o glorioso profeta do Senhor se despindo. Todas as vezes que eles viam, as pessoas escondiam o rosto e falavam, ui, 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 ui. Quando Isaías teve que se despir, andando nu. O Senhor e os seus profetas, você não pode chegar lá, ele vai te esmagar se você tentar, porque esses são dele. Ele faz com eles o que ele quer. Vocês se lembram até mesmo as sandálias? Ele foi dito para tirar andando descalço e eles diziam, ai, ai, ai. E eles escondiam as crianças. Foi inacreditável. Posso dar outro exemplo claro aqui? O Senhor vem no sonho. Eu estou no hemisfério ocidental e o Senhor pega uma máquina especial para raspar no sonho. Com a sua mão, eu vi a mão dele vindo do céu, então ele raspa a minha cabeça. Ele raspa totalmente. E ele raspa toda a minha barba. E ele raspa totalmente. Vocês se lembram quando ele raspou a barba de Ezequiel? E ele disse a cabeça de Israel, o cabelo, e ele falou, separe em 3 grupos. Este grupo vai se espalhar. Eu estou falando com as pessoas certas, maduras. Então ele raspa a minha cabeça, e naquele tempo eu tenho uma grande reunião esperando por mim em Monterrey, e eu acabei de aterrissar, estou correndo para a reunião naquela noite. Ele pega uma máquina e ele raspa toda o meu cabelo e a minha barba. Então ele divide o meu cabelo em 3 partes. E ele me diz, essa parte você faz isso. Esta aqui você leva na praça e põe fogo. Esta aqui você sopra na terra. Nas montanhas de Monterrey. Eu sei que eles estão sintonizados. Eu tinha acabado de aterrissar. O Senhor me mostrou o terremoto, o juízo vindo. Eles estão adorando. Você pode colocar Santa Morte aqui, enquanto eles estão adorando, carregando Santa Morte, para que vocês entendam do que é que ele está falando. Esta é uma boa cena agora. Agora eu estou te restaurando, meu filho. Deus é justo, Deus é justo. Eu te tirei, mas agora estou te trazendo. Se alguém disser que o Senhor é mau, esse homem é um homem negativo. Ele não é um homem positivo. Primeiro ele expulsou e agora ele trouxe de volta. Não, você pode mostrar eles carregando e adorando? E o juízo quando nós fomos, é isso que eles estavam adorando. Veja quando eles estão andando, meu Senhor. Eles estão carregando e se ajoelhando. Cada casa tem um altar como esse, com sangue podre fluindo. Este é o Deus deles no México. Vocês entendem porque o Senhor me disse, corra lá agora. É inacreditável. Sim, coloque a Santa Muerte. Sim. Cada um deles tem que comprar um ídolo deste. E algumas vezes eles colocam sangue podre fluindo. Este é o Deus que eles adoram. Você entendeu? Porque o Senhor disse, corra. Então, há algo que você faz que você cruza a linha do Senhor. Como agora, eu não sei o que vai acontecer na Alemanha, mas há uma conversa e vai ser muito duro lá. Então... eles levantaram isso tão alto, eu nem sei, é como do tamanho de um edifício altíssimo. Isso custou muito dinheiro, por favor. Mais alto do que um dos maiores edifícios da cidade. Maior e mais alto. Até mesmo o esforço de ver 1000 homens e arquitetos construindo isso. E outros olham e falam, por favor, façam isso. Eu quero que vocês sejam bem-sucedidos em construir o nosso Deus. Ai, aleluia. Ai, ai. Então, voltem para mim, olhe para mim. Por causa disto, eu acabei de aterrissar no México, acabei de aterrissar em Monterrey. Imediatamente eu estou indo para uma reunião organizada. Naquela noite, ele raspou a minha cabeça.
all the head, all toda the a beard. cabeça e And he toda a divided barba, e into three. dividiu em 3 partes o cabelo. And then at that E então, time, naquele quickly, tempo, I already rapidamente, began to eu já organize some comecei a people, some organizar doctors algumas were there, some pessoas, lawyers médicos, who had already advogados, come. que já tinham vindo, Sons. filhos. So I just asked Então eu them, where is the perguntei para city eles, square? onde é a praça da cidade? They took me Eles there, me levaram and lá, I took- então, the next morning, na I manhã took the hair, seguinte, eu one peguei third, o and cabelo, with um the terço, knife, que and eu set on cortei fire com city square. They drove me uma to faca, London, e eu pus I fogo blew na them into the land. no cabelo na praça, they então turned eu soprei. E levei outra parte na montanha e soprei. Queimou na praça e soprou na montanha. O que aconteceu depois disso, meu Senhor, até hoje. É por isso que eu tenho que ir lá To restore. para restaurar. Ai. Ai. That's why, É let por me isso, tell you, deixe-me that's why in dizer-lhes, Kenya, é por isso que aqui no when I Quênia, just arrived, quando eu apenas cheguei, he shaved me. ele raspou a minha cabeça. And the next E day no when I dia woke seguinte, up, I quando eu went straight acordei, to a eu fui barber, John diretamente a um Lukuli, whatever it is. barbeiro, não sei o que quer And que I seja. told him, E eu disse "Please para shave ele, everything, por but put a favor, white sheet here. I want to raspe everything." tudo, mas com um lençol branco eu preciso recolher cada fio de And cabelo. he shaved, E ele me raspou e eu recolhi tudo. and I said, E eu "Please disse, don't leave one." por favor, não deixa nenhum. And put in a Coloca paper bag. em It is still here. um saco de papel e ainda está aqui. Por quê? When he showed Quando me ele the me sin mostrou in the land, o pecado nesta that night terra, he just shaved naquela my head. noite ele raspou a minha cabeça. And I knew E eu sabia Sasa Kemeumana, he is going que ele to vai judge. julgar este povo. Because Por quê? from Mexico, Desde o dead bodies are México, strewn everywhere. Find corpos mortos graves within 50, espalhados por toda a students parte, were slaughtered. estudantes mortos, sepulturas por todo lado, até agora. That's why, É por isso, even as I até mesmo enquanto eu when the andava, cleaning girls, they are up there. quando When they are cleaning and they quando find as pieces moças of hair, da limpeza estavam lá, they're well trained. elas são muito bem treinadas. Elas pegam luvas, colocam no papel branco e colocam em algum lugar. Elas recolhem cada cabelo do profeta do Senhor que cai aqui. As moças que fazem a limbe, Land, my Lord. se o meu cabelo for achado nesta terra, meu Senhor, If for some reason se I por shave alguma my head razão with this hand eu and raspar blow like a this, minha cabeça nesta terra e soprar assim, incinerate ele vai the earth. incinerar a terra. Vocês ouviram a palavra incinerar? Por fogo. The Lord is Pulverizar. not a joke. O Senhor não é uma brincadeira. Até mesmo lá em cima. Anytime they Toda see a vez piece que of eles hair veem drop, they um fio de cabelo, eles pegam uma luva e colocam. Eu tenho orado para eles, porque para eles você não pode tocar. Você pega um câncer. God is serious. O Senhor é sério. Did you understand? Vocês me entenderam? The Lord- O Senhor não é uma brincadeira. So Então, he enacted that. ele atuou nisso. Eu peguei o meu cabelo e eu pus fogo em uma parte e o resto eu soprei. I could have done Eu that poderia myself. ter feito isso nesta terra, porque ele me disse, faça isto. And I cried E eu out, chorei I said, diante do Senhor e eu disse, não, eu vou recolher. And I kept E eu until- tenho mantido, guardado até If I hoje. had blown Se my eu hair, tivesse soprado o meu cabelo nesta terra, he would have vocês incinerated teriam the land. Incinerated incinerado what? a terra. Chief Esta é a palavra. to ash. Everybody to Levado às cinzas, Say, todos burning em ash. cinzas, Not queimado burning as até the as word, but cinzas. burn, Queimar, incinerate. incinerar. So sometimes Então, the algumas Lord will vezes use o his Senhor vai prophets to usar os enact. seus profetas para atuar Knife, ao meaning vivo, they're going to be put to the Lord's significando eles serão postos sword. Set on fire, na espada they are do going to be Senhor. burned down by the fire of the Lord. Então, algumas vezes eles vão ser queimados pelo fogo do Senhor. Se eu soprar, eles vão espalhar, não importa quão longe eles vão me temer. Eles vão espalhar todos até onde você não sabe, aonde está o teu próprio filho, Or your wife is. onde está a sua esposa. Did you understand? Vocês entendem? So for Kenya, the Então, reason para o of this Quênia, revival, I- a razão para este avivamento eu tenho guardado And I e told the segurado. Eu disse para o Senhor, Can I approach posso me aproximar deles e falar com eles? And then you have this. Então vocês têm este avivamento.
Very serious. Muito sério. Those are matters Estes são assuntos que os profetas do Senhor guardam em confidência somente com Deus Pai, o Senhor Yahweh. E estamos juntos? Então, da mesma forma, nesta escritura aqui, da mesma forma, ele diz no versículo 7, então eu pastoreei o rebanho, ou seja, ele está atuando, ele está vivendo o profeta, o que ele fará. Então, pastoreei o rebanho destinado à matança. Então, porque ele estava ali atuando e mostrando por que Israel tem que entrar na tribulação. E eu vou levantar um apêndice para dizer por que vocês são isentos. Isso tem que sempre ferver dentro de vocês. Isso aqui não é um homem cantando um cântico bonito com violinos e não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. A mensagem é para vocês. Quão mortal é ignorar Jeová quando ele vem. E vocês, como criatura, estão ignorando o Criador. Eu vou seguir a minha vida ignorando. Meu Senhor, isso é inacreditável. Então, eu apacentei estas ovelhas destinadas à matança. Ele fez o papel, ele executou o papel do Messias, o bom pastor. Particularmente oprimidos, o rebanho oprimido, como eles tinham sido abusados em Israel. Então, tomei 2 varas. A uma chamei graça, favor, e a outra união. Então, lembre-se, haveriam 2 reinos. Lembre-se que havia o reino do norte, 12 tribos. Então, havia Judá aqui embaixo. Lembre-se, Judá, Benjamim, haviam 2 reinos. Jerusalém. Então, é disso que ele está falando lá. Ok, posso abrir mais para vocês agora? Normalmente, o pastor tem esta vara longa, este cajado longo que você recebeu no dia da sua ordenação. O pastor normalmente tem uma vara, outra vara mais curta que ele amarra na sua cintura. Aleluia! Uma é o cajado e o outro é a vara. Mas ele está agora fazendo a parte do Messias, dizendo que ele tem 2 varas. Uma ele chama favor e a outra, o que é isso? Eu estou realmente cansado disso agora. Ele está dizendo, um se chama favor e a outra chama-se união. E ele diz, e eu apacentei as ovelhas. Fica aqui no versículo 7. Sigam-me, um por um, passo a passo. Aqueles tem pessoas lá na porta. Por que não entraram? Estou chocado. Não. Venham para dentro. Então, agora, ele está dizendo que ele apacentou as ovelhas. E olha, ele tem 2 varas. Uma ele chama de favor. Você pode dizer que tem um reino lá embaixo chamado Judá e o reino do norte. Eu também podia dizer que este que se chama favor chama-se graça. E aquele que chama de união chama-se reconciliação. Ele quer trazer todos para ser um só rebanho. Sigam-me nisto, passo a passo, não me percam. Aqueles que não têm cadeira, sentem aqui na escada. Está vazio, venham à escada. Ai, Jesus Cristo. Novamente ele diz no versículo 7, então apacentei as ovelhas da matança, particularmente as pobres. Eu tomei o restante do rebanho, ou seja, os oprimidos. Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Guarda aqui, eu disse
que ele está that he dizendo came, he's enacting the que ele part of the veio Messiah, e ele and he came está to shepherd Israel. atuando, ele está fazendo o And papel then, do Messias. When he shepherded them Quando ele with the two apacentou staff, look at as this. Look ovelhas what com happened, as verse duas 8. varas, veja o que acontece no versículo 8. In 1 month, Num mês, I got rid of eu 3 me livrei shepherds. dos 3 The pastores. flock detested me, and I E grew weary. o Keep it there. rebanho, porque eu me cansei deles e o rebanho Why? me detestava. Olha, por que Is isso? it that Israel must enter Será the que great será que Israel tem que entrar na tribulação? Será por isso? That's what we are asking. É isto que nós estamos perguntando. And we see that the answer is in E this nós prophecy vemos here. que esta resposta está nesta he's profecia aqui. Saying Porque ele está dizendo that now the reason que a razão pela qual, when he was shepherding, he detested enquanto ele them. estava apacentando eles detestavam ele. Our akachoka. A alma deles aborrecia ele. And Então ele because está of that, dizendo follow que me por this. causa disso, sigam-me In nisso, 4 weeks, em 4 semanas, 3 shepherds were lost 3 in the land. pastores se perderam na terra. Sigam-me nisso. When you remove shepherds from the land, Quando what do you have? você tira um pastor Gehenna. da terra, o que você tem? Inferno. Right? Certo? Everybody's going to hell. Todos vão para o inferno. This is serious. Isto é sério. They made him grow weary. Eles fizeram com que ele se cansasse deles. They made him grow tired, Eles fizeram com que ele ficasse cansado, exhausted. And then he's exausto. going to abandon E them então for- ele vai abandoná-los em breve. He's saying, Ele está dizendo, in 1 month, 4 with em um mês, the 3 shepherds are the seguindo, following. neste caso, os 3 pastores são o They are seguinte. the office of the Eles priest, são o ofício do sacerdote, the office of the king, kingly o office, priestly ofício office, do rei, kingly office. o ofício sacerdotal de rei e o ofício do profeta que fala com Deus e unge o rei e diz ao sacerdócio o que eles devem That fazer. only the Messiah Que has the 3 somente o offices. Messias tem estes 3 He said in ofícios, 1 essas 3 month they unções. lost the Ele Messiah. disse, em um mês eles perderam o Messias. That's why I said, follow me, I don't É lose por isso que eu disse, me sigam, não In quero 1 perder month, vocês. they lost 3 offices. Professor Em Alison um Tai, mês, 3 offices were os lost in pastores 1 month. perderam The os 3 offices ofícios of the em um mês. Messiah, my Lord. O ofício do Messias, meu Senhor. Why? Eles They perderam. made him weary. Por quê? Porque eles deixaram ele cansado. Na mamboiá. Ele se cansou. Verse 9 he says, Versículo 9 ele diz. and said, E ele disse, I will not be your eu shepherd anymore. não serei Let mais the o pastor de dying vocês. die, and the Os que perishing quiserem perish, morrer, and morram, those who e are os que left to quiserem eat one perecer, another's flesh, pereçam, try and e do os that. que sobrarem, comam a carne umas das outras. Vão e façam Are you isso. with me now? Vocês estão comigo This is agora. serious. Isto é sério. Why Por quê? is it that is too deadly É que é tão to mortal reject and rejeitar e abandonar o eterno sangue de Jesus. Hallelujah. Aleluia! This Ai, is serious now. isto é sério agora. The deadliness É of mortal abandoning the blood, the eternal abandonar blood o of Jesus. sangue, o eterno sangue de Jesus. He's saying, Ele está in dizendo, 1 month, em um mês. and now look, Agora after olha, that he says, depois disso ele diz, it's okay now. You ok, can now agora, go and vocês enter agora the podem great ir e tribulation. entrar na Where let grande the dying tribulação, die, the aonde o que perishing quiser perish, morrer, those who morra, eat each o que other's quiser cannibalism perecer, do it. pereça, e os outros que quiserem fazer canibalismo, vão à frente e façam. The deadliness and Quão mortal dangers e perigoso ignoring é ignorar e abandonar o eterno sangue de Jesus, o próprio Messias. Ai, Are you walking with me? vocês estão andando comigo? Eu disse, antes de entrarmos na grande tribulação com vocês hoje, nós temos que ver por quê. Por que eles têm que entrar na And tribulação? there's no better, I know E não it's a tem. complex Eu sei prophecy, que é uma but the Lord is profecia opening it up for complexa, you, mas right? não se preocupe, o Senhor So- está abrindo para vocês. Então, At this point he abandoned them. neste ponto, ele os abandona. In verse 9. No versículo 9. So, Então, from here, from where a I partir stand now, daqui, aonde give me ele your está aqui, eyeballs, se você olhar face a face, olho no olho comigo, eu vou dar. Onde eu estou de pé agora,
neste lugar. Se você me perguntar para escrever este capítulo, esta profecia, se você me pedisse para escrever hoje, eu escreveria isto de forma diferente. O que eu teria feito? Eu teria primeiro escrito versículos do 4 ao 9. Primeiro. E então, eu teria colocado os versículos de 1 a 3, o juízo, depois. Vocês entendem por que o Líbano tem que abrir a porta? Porque o fogo está vindo? Por causa disso. Eu teria dito, se vocês fizeram isto, as consequências serão estas. Versículos 1 a 3. Haveria fogo. Se você rejeitar o Messias, se você rejeitar a sua hora da visitação, se você rejeitar o eterno sangue de Jesus, estas serão as consequências. É por isso, quando ele começa, parece que eu não sei por que ele começa assim. Então, eu teria que fazer com que os bebês, eu teria que pegar e dar comida, dar uma comida, ou cereal, ou leite para os bebês. Mas isso aqui é comida sólida, dura, para os maduros, para aqueles que querem ser maduros. É por isso que ele é duro assim. Então, os versículos de 1 a 3 é o juízo vindo por causa dos versículos de 4 a 9. Estão entendendo? Oh, yes. Oh, sim, ele começou pelas consequências, depois ele dá o motivo. De 1 a 3, o fogo está vindo, a prosperidade da terra vai ser destruído. Os cedros, por favor, abra a porta porque eu estou vindo para te destruir. O pinheiro, agora se preparem, comecem a chorar. E as árvores majestosas, o que vocês estão esperando? Não vai sobrar nada aqui. Comecem a chorar aqui. A floresta caiu, a noiva da terra caiu, o orgulho da terra caiu, o orgulho, não a noiva. Oh, isto me lembra da minha profecia do Covid, certo? Como que eles costumavam gostar? Eles gostavam de encher os estádio de futebol, e eles não queriam vir para adorar a Jeová com a mesma intensidade com que eles torcem para os seus times. As coisas que mais importavam para eles, nós fechamos, nós colocamos a morte no ar, certo? Não! Você não tem que dizer para alguém, não vá ao futebol. Eles dizem, eu não quero ir. Ninguém precisou falar, não vai aos jogos de futebol. Eles mesmos disseram, não, eu não vou lá, tem morte lá. Você não pode nem acreditar que esse era o cara que gostava de futebol. Ai, eu sou um professor muito ocupado. Não tenho tempo para Deus. Eu sento no Senado. Eu sou o reitor. Então, o que eu simples fiz, eu fechei as universidades, certo? Foi só isso. Eu sou um piloto, sabe? Nós, capitães, nós somos muito ocupados, temos pouco tempo para descansar, não temos jeito. Porque todo tempo tem que decolar, estou ocupado, não posso ir à igreja. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente desliguei o motor e tirei a chave. O cedro caiu. E o pinheiro caiu. E os carvalhos estão dizendo para ele, o que você está fazendo? Começa a chorar, porque as grandes árvores já caíram. Os cedros podem ser os líderes da terra. Eles podem ser a prosperidade da terra. Eles representam os tesouros, os ícones de uma terra. Assim, os cedros. Jeová não é uma brincadeira. Ninguém pode ignorar Jeová e sobreviver. Especialmente quando nós estamos andando aqui. Aleluia. Então, ele está dizendo que agora, a razão pela qual o fogo está consumindo a terra, o cedro, o pinheiro, o carvalho, agora eles vieram 1, 2, 3, é por causa do versículo de 4 a 9. Ele está agora atuando como se fosse o Messias, o bom pastor, e o bom pastor está sendo abusado. Mas eles deixaram eles cansados, deixaram eles exaustos com a rejeição deles. Argumentos. Eles abandonaram eles, chutaram ele para outros lugares.
And then verse 10 he says, Então, no versículo 10, ele diz: Then I took my staff Então called eu favor peguei a and minha broke vara it. chamada And favor e revoking the quebrei, covenant I made with the cancelando a aliança que eu tinha nations. feito com todas as That when there is nações. disobedience Isso é in sério. Israel, affects Quando há the nation. desobediência em Israel, afeta Now, todas as together. nações. Estamos It's juntos? global. É global. Because you can see from Genesis Porque você pode 12, ver de Gênesis 12, de 1 a 3, através de vocês, eu abençoarei as nações. Através de vocês. Você se lembra como ele abriu? Através de vocês, abençoarei as nações. Somebody just open it. Alguém. Through you I shall bless the nations. Através de vocês, eu abençoarei as nações. Hallelujah. Focusing on me still. Aleluia. Focando no profeta So ainda. now, Então, you agora, understand the reason for você the fire. entende a razão do fogo. Because they rejected him, Porque eles the good rejeitaram shepherd. ele, o bom Zechariah is pastor. acting the part of the Zacarias Messiah. The good está shepherd fazendo a to parte shepherd do sheep Messias, that o have bom been pastor, abused. pastorando And there you go as now. ovelhas que foram abusadas, Arguments, oprimidas. rejection. Então agora, Who are you? argumentos, Who are rejeições. you? Quem é You're not você? the Messiah. Você não é o Messias. Foi isso que eles fizeram. Unbelievable. Inacreditável. Não, eu estou dizendo, sente. Hallelujah. Então, aleluia, ele está falando Then I com took eles the lá. staff called favor Então eu and peguei a broke vara it, chamada favor, revoking the quebrei, covenant cancelando a aliança. Meu The covenant Senhor, came down a aliança imediatamente foi quebrada ali No more mesmo. covenant now. Não havia mais aliança agora. No more covenant of grace. Não mais aliança da graça. He's going to divert the Ele mission, vai right? agora mudar a And verse direção 11 da he says, missão agora, certo? E o versículo 11 ele diz, Verse isso 11, aconteceu com It was Jesus. revoked Versículo on 11, that day. foi And so cancelada the naquele oppressed of the dia flock e assim were os watching aflitos me do rebanho as que I was estavam me enacting olhando this thing. entender. And they knew Enquanto eu it was estava the word of fazendo God. essas Just a coisas, moment, this is eles a prophecy. entenderam que esta palavra era do Senhor. just a moment. Eles This disseram, guy is not espere um entertaining pouco. our lives. Não, This guy is este cara não prophesying está what will nos entretendo. Este cara está profetizando o que vai acontecer Are you conosco. not surprised Eles that the oppressed entenderam. of the Você não está surpreso que eles são os oprimidos da terra? Zacarias, você vê que tem alguns chorando na terra. Senhor, quando te lembrarás da sua casa? Aqueles que têm o peso pela casa do Senhor. Então, Now, agora, they ai, have rejected the good eles shepherd. rejeitaram o bom pastor. Please, can you give me Por John favor, 18, pode me verse dar 40? João 18:40. João 18:40. Eu amaria ler tudo do 28, mas me dê o 40, eu estou cedendo. E eles disseram, não, com ele, solta-nos Barrabás. Agora nós queremos Barrabás. They rejected the good Eles shepherd. rejeitaram o bom pastor. Our question was, A nossa pergunta Why era, is it that por Israel que must pass é through que the Israel great tribulation? tem que passar pela grande are you beginning tribulação? to understand? Vocês estão começando a entender? No! Não! The Bible says cried out. Não, a Bíblia diz The que other eles version says they cried out, gritaram. meaning with rage, Gritaram, significando and com fúria, cry and anger. com ira, com raiva. Não! cried again. Eles Aloud, they gritaram cried, novamente. they cried all Eles again. gritaram They said, "No, todos not juntos. this Disseram, man. We não, want Barabbas. não este We want homem. another Nós queremos shepherd. Barrabás, nós We queremos want the outro Antichrist." pastor. Nós queremos o chapter anticristo. 5:43. João capítulo 5:43. Ai, 5:43. Ai, quando você rejeita o eterno sangue de Jesus, vocês estão começando a entender tudo agora? Agora é muito duro. Agora você está conectando. Agora está fazendo the sentido. great tribulation. Por And must que pass a through. grande Look at this tribulação now. e ele tem I que have passar? come Olha in isso my agora. Father's name, Eu vim em nome and you do do not meu accept Pai me. e vocês But if não me someone else aceitaram. who I know is Mas coming, se outro vier em seu próprio in his nome own vier, name, you are going no to seu sign próprio a nome, peace treaty. vocês I vão made assinar um Daniel tratado 9:27 de right paz. Eu preciso de Daniel 29:7 Someone else will come. agora. Alguém In his own mais, name. outra Will pessoa sign a virá em peace seu treaty. próprio nome para assinar um tratado de paz He will e eles vão confirm a covenant recebê-lo. with Ele Israel fará uma for aliança 1 com seven. Israel In the middle
Por 7 semanas, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e às ofertas de manjares e trará abominação que causa desolação, até que o fim que está decretado sobre eles será derramado. Quando eles rejeitaram o eterno sangue de Jesus, meu Senhor, é inacreditável. Do you now understand?